Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou com muita dor. Infelizmente, essa semana eu tive um torcicolo muito forte, mas eu fiquei tão feliz de ver o que vocês estavam comentando, curtindo. Foi bem assistido, né, a aula das fatias, que eu não poderia deixar de gravar. Uma novidade aqui, na verdade, um teste que eu estou fazendo hoje, para vocês me acompanharem. Quem é da confeitaria, quem já trabalha no delivery, sabe que se você vender doce e salgado juntos, tem uma venda maior, tem um ticket médio maior, porque as pessoas acabam, né, comprando um salgado para a hora do lanche, às vezes até para pular uma refeição aí. E eu tenho resistido muito a colocar salgado. Um dos motivos é porque eu gosto muito de mexer com chocolate. Chocolate é um produto que ele absorve muito umidade, cheiro. Então, eu sempre resisti ter salgado. Hoje, eu estou com 2 geladeiras. Além do freezer, eu tenho 2 geladeiras. E eu já tive aqui uma conversa comigo mesmo, que se tudo der certo na questão do salgado, eu deixaria uma geladeira somente para os salgados. E a parte assim do cozimento, para os recheios, né, para frango, para carne, eu faria na minha cozinha de casa, ao invés de fazer na confeitaria. Então aqui seria somente a parte de levar para o forno, e aí depois embaladinho, né, na geladeira separada, estaria tudo bem. Então, eu já fiz um teste há um tempo atrás de coxinha, ficou muito gostosa, mas eu resisti por causa da fritura. Para falar a verdade, eu torcia para não tocar, porque eu não queria fritar aqui. E a minha cozinha de casa, eu subo 2 lances de escada, né? Aqui é um sobrado. A casa inteira é na parte de cima e a confeitaria, que é essa minha cozinha, na parte de baixo. Eu não queria ter que ficar parando e lá, deixa fritando, desce, acabaria me atrapalhando mais do que me ajudando. Porque eu não quero mesmo que aqui embaixo tenha uma panela de fritura. Eu tentei na airfryer, mas não fica tão bom fazer todo o processo. Enfim. E agora eu estou testando um empadão. Eu peguei uma receita, fiz umas adaptações. Eu vou mostrar aqui o processo de montagem para vocês, tá bom? Se tudo der certo, vou provar o primeiro pedaço aqui com vocês também. Eu nem almocei hoje, já são quase 2 horas da tarde, porque eu quero provar a empada como se fosse meu almoço. Vou tirar um recheio aqui de brigadeiro que já está quase pronto. E aí eu volto com vocês já com a mão literalmente na massa, fazendo a montagem. Gente, vocês vão ver uma forma super mega antiga. Essa forma tem 48 anos, tá? Ou um pouquinho mais. É uma forma que a minha mãe me deu do casamento dela, então é por isso que ela tem umas manchinhas, uns machucados. Quando a minha mãe me deu essa forma já era assim. Então eu peguei uma escova de aço, tentei tirar a maior parte, né, daquelas sujeirinhas pretas de canto. Então vocês relevam. Eu gosto muito dela porque ela tem um tamanho bom. E ela é uma forma grossa, da Rochedo, bem antiga. Então desconsidera essa parte aqui, tá? Não é por falta de cuidado, não. Minhas formas são todas novinhas, eu não gosto de cortar nada na forma para não machucar. Mas eu tô me justificando porque ela tem uma aparência mesmo de uma forma rodada com pneu murcho. Deixa eu só dar uma explicação aqui para vocês do porquê eu estou fazendo uma empada de frango, tá? Empada, empadão, a diferença tá mais sobre a altura, né? Para ser chamado de torta, de empada ou empadão. Eu não tiro assim essa ideia da minha cabeça. Eu não penso assim, eu vou fazer uma torta de frango para ver se dá certo. Como é que a gente faz? Normalmente você faz uma pesquisa. Então, eu peguei um papel, anotei 10 nomes de lojas que tem aqui na região, que tem boas vendas, boas avaliações. E aí eu olho o ranking dos produtos mais vendidos. Se você tem intenção de vender no iFood, você vai fazer esse ranking com as lojas do iFood. Se você tem intenção de vender em loja física, você vai fazer um tour experimentando mesmo, olhando, indo no lugar, pedindo sugestão, o que o pessoal gosta aqui, o que você me sugere. Então, isso é sempre importante porque a gente não sai tirando ideias assim da cabeça. Eu pensei em vender, deixa eu ver aqui, panqueca. Do nada. Então, em São Paulo, eu percebia que salgados tem uma saída diferente de salgados no Rio de Janeiro. Aqui, o pessoal gosta bastante de salgados feitos com aquela massa podre, que é a massa do pastel de forno, da empada, do empadão, da empadinha, enfim,
das tortas. E aí eu fiz primeiro a coxinha porque é paixão nacional, mas eu tive essa resistência minha por conta da fritura. E aí eu vi que em segundo lugar estaria essa parte aí de torta empada. Normalmente a galera que faz com o catupiry ou o requeijão. Hoje eu vou testar sem. E depois eu vou analisar como é que ficou, se faltou uma textura, avaliação também dos clientes. Aqui é só para ter uma diferenciação, porque tem lugares que tem ou não com o catupiry sem. E aí eu vou fazer o teste do sem, tá bom? Uma outra forma de você também avaliar para colocar um produto novo é se ninguém vende esse produto. Então, ou você vende porque todo mundo gosta, ou você vende por exclusividade. No meu caso aqui, a minha exclusividade foi vender caramelizados. Eu percebi que na região ninguém tinha. E eu queria entrar trazendo a ideia de que eu trouxe um produto diferente, exclusivo, onde eu posso precificar de acordo com o meu custo aqui, sem ter concorrências sobre esse produto. Tanto que, quando deu esse boom no Morango do Amor, a minha loja foi referência, porque as pessoas sabiam que eu tinha caramelizado. Eu me lembro que do mês de julho para o mês de agosto, somente no meu Instagram, bateu mais de 60 mil visualizações. E isso por causa do Morango do Amor, da procura. Não, minto, não foram 60, 220 mil visualizações. Para a região que eu estou, onde mora menos de 100 mil habitantes, então isso para mim foi um uau. Os outros meses tem uma visualização muitíssimo menor. Então o caramelizado me trouxe essa oportunidade a mais, tanto aqui que para mim foi muito bom, né? Eu não vendi mais porque eu não dei conta por trabalhar sozinha. Então fica a dica aqui de como você escolher um produto para você fazer um lançamento ou um teste de mercado.
Gente, tô ansiosa aqui pela torta. Eu tinha visto umas receitas que eu peguei como referência de tempo no forno, foi de 20 a 25 minutos. Como eu fiz um pouco mais baixo do que a receita original que eu tinha visto, eu coloquei 20 minutos, mas eu achei que ela muito branquinha. Aí agora está faltando 1 minuto para eu tirar do forno. Vou mostrar para vocês, já são 4h10. Tô morrendo de fome. Comi até um salgadinho aqui, um salgadinho de pacotinho para me conter. Vou fazer um cafezinho agora, porque já é 4h10. Eu adoro tomar um cafezinho de tarde com a torta. Vai ser o tempo dela esfriar para eu cortar e a gente ver. Nessa forma que eu assei, pensei, para quem viu o vídeo anterior, que foram fatias de bolo, eu pensei na mesma vasilha. Eu vou pegar uma aqui. Eu pensei nessa mesma vasilha, porque eu gosto muito da ideia de otimizar tanto o espaço quanto o custo. Vamos pensar aqui. Se eu tenho uma única embalagem que me atende para fatia de bolo... a torta já assou. Espera aí que eu já volto. Não, vamos comigo, vamos tirar do forno comigo, né? Deixa eu virar aqui para vocês. Olha lá. Cara ótima, cara ótima. Olha isso. E linda, né, gente? Eu vou me apoiar aqui, olha, tô balançando, tô vendo que ela tá bem cremosinho o recheio. Eu vou me apoiar aqui, depois eu volto com vocês de novo. Voltando à embalagem. A torta eu deixei um pouquinho mais no forno. Eu me empolguei com a cor, mas depois eu lembrei que em cima eu pincelei a gema, né? Então eu queria a lateral um pouquinho mais moreninha, deixei ela ali mais 5 minutos. É o tempo de eu falar aqui pra vocês da embalagem. Antes eu tinha muitas embalagens. Uma embalagem para mandar copo da felicidade, uma para mandar torta, aquela torta aberta. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é aqui rapidinho, depois a gente volta. Então essa é a da torta. E aí eu tinha essa para torta, um para copo da felicidade, que era o mesmo que era para merengue. Aí o do copo acabou, tocou um merengue, eu não tinha, falei, vou mandar nessa daqui mesmo. E aí agora eu só tô com essa. Para todo tipo de copo da felicidade, torta aberta, eu mando essa. E a mesma coisa eu fui fazendo com os outros itens. E eu fui olhando o quanto a gente acumula de volume no estoque, de dinheiro parado, porque a gente tem uma embalagem para cada coisa. Então, quanto mais você puder otimizar, sem que isso perca qualidade ou não fique com aparência ruim para o cliente, vamos otimizar. Na verdade, eu não uso exatamente essa embalagem. Eu fiz uma compra pelo Mercado Livre da Doce Mini Quadrado Galvanotec, e esse é o nome dessa embalagem, Doce Mini Quadrado Galvanotec tampa articulada. Só que veio essa, em pacotinhos de 10 em 10. Eu olhei, me atendi, eu não quis devolver. Eu achei até bom, porque o preço da Mini Doce é mais em conta do que essa. E aí, eu mando, quando tem uma coxinha aqui, vai ficar a embalagem um pouquinho grande, mas tudo bem. Quando são duas coxinhas, cabe uma de costa para outras, né? Virada para outra. Quando eu faço macarrons, eu mando aqui também. Quando alguém me pede brigadeiro, 5, 6 do grande, eu mando aqui. Quando é individual, eu mando no blister. Inclusive, quando o blister acabar, eu já não quero mais comprar. Eu quero colocar no mínimo 5 brigadeiros para a pessoa escolher, como obrigatório, né? No delivery e também na venda direta, para eu usar também somente essa embalagem. A gente acaba criando, assim, muita dificuldade no dia a dia. Então, quanto mais você puder simplificar, melhor. Gente, me desculpa, eu tô com a voz péssima hoje. Porque, assim, eu andei falando muito baixinho. Tô até forçando um pouquinho agora. Porque eu dei um mau jeito e eu tô com torcicolo. Tô melhor, mas ainda tá bem dolorido. Então, vocês me desculpem, tá? Por conta da voz. E a mesma coisa eu vou fazer agora para essa torta. Eu faço questão de, sempre que possível, usar a mesma embalagem. Se eu ver que não ficou bom, pela forma de mandar, ou de repente porque eu preciso aquecer antes, né, fry, seria melhor aquela de alumínio, ou uma que pudesse, no caso de ir ao micro-ondas, para quem usa micro-ondas, eu não uso. Tudo bem a gente pensar numa embalagem diferente. Mas agora meu foco é que puder mandar nessa embalagem aqui, eu vou mandar nela.
E aí eu vou usar uma única gaveta para colocar a embalagem. Eu vou ter uma noção muito melhor, um planejamento melhor. Eu posso até, para quem compra, né, de 10 em 10, pacotinho, fardo pequenos, você vai até economizar, porque ao invés de comprar um pouquinho de cada embalagem, você compra uma caixa com 100, com 300, dá mesmo. Então, tudo isso facilita o dia a dia da gente. Pensa aí nas embalagens que você usa e vê o quanto você pode reduzir. Isso vai te ajudar muito, em volume, em compra, você vai ver que só tem vantagens, tá bom? Vai apitar ali o forno, vou tirar a torta, vou fazer um cafezinho, agora tá mais tranquilo. A hora que eu falei pra vocês que eu comecei era 2, agora já é 4h10, porque nesse meio tempo foi tocando pedidos, e aí eu fui aproveitando, despachando, eu não tava, né, com pressa, não é um produto que eu tô desesperada para lançar. Eu já imaginei mesmo, esses dias tá mais tranquilo, que eu ia conseguir ir fazendo ele na hora que eu tivesse com o meu delivery funcionando. Do contrário, são coisas para você parar e fazer antes do horário de funcionamento, tá? Ou quando tem 2 pessoas, 3, uma fica focada em fazer o item, independente se é um produto novo ou não. Às vezes a pessoa tá batendo massa de bolo, tá fazendo recheio, então é interessante quando você trabalha em equipe, um ficar focado nos atendimentos e o outro ocupado. Porque se você estiver batendo massa de bolo, toca pedido, você tem que parar tudo, deixar a batedeira lá, o forno ligado. Até você despachar, voltar, você está tendo muito mais gasto do que louco. Apitou ali o forninho, até daqui a pouco. Para tudo nessa torta lindíssima. Gente, ela ainda está bem quentinha aqui, mas dá para tirar um pedaço. E acompanha aqui comigo esse processo, né? Como eu fiz na fatia de bolo, como eu faço em qualquer item, que é novidade, estou fazendo aqui também a medição da forma. Vocês vão reparar que conforme o meu braço vai aparecendo, oscila a cor da torta, mas isso aqui não é efeito, tá? É somente a câmera tentando focar entre o tecido e a torta. Às vezes aparece uma imagem mais quente. Para falar a verdade, a cor original dessa torta é essa cor mais amarelinha que está aparecendo mesmo. Aqui nesse momento está bem mais pálida. É somente efeito, tá? De foto, não se atentem a isso. Essa forma, a medida da forma é de 26 por quase 40. Mas a parte interna, porque ela tem uma dobra, né? Ela tem uma bordinha. A parte interna dela é 25,5 por mais ou menos 38. Então eu fiz uma conta de tirar 3 pedaços na lateral, que daria 8,5. E depois eu medi o comprimento, mas na hora eu não fiz. Eu confesso para vocês que eu estou gravando aqui para vocês o áudio e ainda não cortei a torta toda, eu só tirei um pedaço mesmo. Mas eu já imagino aqui que vai dar uma pontinha, que eu preciso ver se dá emenda para eu colocar 2 pedaços juntos. Senão vai ficar feio. Sempre penso nessa ideia, né? A do bolo, a da fatia do bolo deu super certo. Colocar um pedaço em cima do outro. Na verdade, se quisesse até dar uma pressionada, ele ia juntar ali, ia ter liga, nem ia dar para perceber. Então eu fiz a conta aqui somente para eu ter uma noção e tirar um pedaço de forma mais aproximada possível, que depois não interferisse nas outras fatias. Eu tirei até um pouquinho menor do que o que eu pensaria em fazer o pedaço, porque isso aí não seria problema para mim, né? Na parte lateral. Na parte do comprimento, na verdade, né? Na lateral eu já medi que dariam 3 pedaços de 8,5, que daria certinho no quadradinho daquela embalagem que eu mostrei para vocês. Vou tirar aqui um pedaço. Tirei a forma, né? Eu apoiei sobre uma grade do fogão, mas eu vi que estava muito instável para eu cortar. Tadinha dessa forma, ela já não é reta, né, gente? Essa forma já foi muito usada, tem muita história dessa forma. Conta aqui pra mim se vocês têm algum utensílio assim que foi da mãe de vocês, da avó de vocês. Eu não tenho nenhum da minha avó. Eu tenho algumas coisas do meu avô, mas não é exatamente coisa de casa, né? São livros que eu gosto bastante, de escritas bem antigas. Me conta aqui se vocês têm utensílios assim, se vocês usam, se vocês têm dó de usar. Essa forma na minha mão, vou te falar, viu? Faço tudo nela, eu gosto bastante dela. Ela tem uma altura boa, uma espessura boa e um tamanho muito bom também. Aqui eu já marquei a fatia para recortar. E eu confesso para vocês que eu achei um pouquinho difícil de passar a faca.
Depois eu fui perceber que era por causa do tamanho dos frangos quando eu cortei para cozinhar. Eu deveria ter feito cubos menores, porque aqui eu desfiei e ficaram lascas muito grandes. Se eu tivesse deixado cubinhos, na hora de desfiar ia ficar umas tirinhas mais fininhas. A textura aqui para tirar estava boa, fiquei com medo de quebrar o primeiro pedaço. Que a gente sempre pensa, né? Apesar de eu saber que eu ia tirar esse primeiro para provar, das outras em diante nem sempre, né, eu iria tirar. E tirando você tem que computar, né? Que você tirou uma fatia aí. Vocês estão vendo que eu estou tentando aqui recuperar o pedaço de frango que ficou, porque as lascas estavam muito grandes. Na hora de cortar, eu estava meio na dúvida se eu estava cortando frango mesmo. O que aconteceu aqui? Coloquei o pedacinho aqui, devolvi, na verdade, né? O frango que ficou. Gente, olha esse garfo, né? Esse garfo tortinho aqui, eu tenho ele para quando eu faço casquinha recheada para banhar, eu gosto bastante. Eu vou virar aqui a forma para vocês verem que esse frango não foi roubado não, tá? Do outro pedaço. Realmente ele tinha ficado, olha lá como tem. Na verdade ainda teria que tirar uns pedacinhos a mais ainda. Mas já estou satisfeita aqui com o pedaço que eu tirei. Ele ficou com 150 gramas. Eu acredito que a fatia do tamanho correto que eu queria tirar aqui ficaria com 180 a 200 gramas. Porque dá para reparar aí que a fatia ela tá mais compridinha e eu quero fazer ela mais quadrada. E aí aqui agora eu vou cortar esse áudio para mostrar para vocês eu experimentando e dando minha sugestão. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ficou boa ou que não ficou? Julguem aí pelo critério aparência e depois me contem. Gente, olha aqui, tortinha na mão. Tirei um pedacinho, tá bem quente ainda. Vou ver se eu consigo morder aqui para mostrar para vocês. Vou falar a verdade, hein? Eu achei a massa gostosa. Deveria ter deixado assar um pouquinho mais. Eu acho que essa parte aqui, ó, ela ficou bem mais crocante, mas a parte onde ficou em contato com a massa, nem tanto. De sal tá bom, mas tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu morder esse pedacinho que tem azeitona. Não é sal que tá faltando. Eu acho que tá faltando uma coisa para dar um saborzinho a mais. Ou um pouquinho de cheiro verde. Um pouquinho de cheiro verde aqui faria muita diferença. E de fato, o catupiry fez falta. Então eu não sei se eu vou vender essa daqui, porque eu quero causar uma boa primeira impressão. Talvez eu mande de brinde para dizer que a gente vai começar a vender. Enfim, eu vou pensar um pouco. Vou esperar ele esfriar. Talvez eu mande essa com uma porção de requeijão, né? Se for o caso, para não deixar de mandar, de vender. Mas, de primeira, né? Vocês acreditam que eu nunca fiz uma torta assim? De primeira eu achei bem bacana. Achei a torta bem apresentável. A altura ficou boa para colocar naquela embalagem. E da próxima vez eu vou fazer uns cubinhos do frango menorzinhos, para quando eu desfiar não ficar esses fiapos tão compridos. Então, o erro aqui foi da forma como eu desfiei o frango, né? As lascas estavam muito grandes. Ó. Nota 7 de 10, tá? Vou ser bem sincera aqui com vocês. Tá faltando uma coisinha para dar um toque aqui, uma leveza. Inclusive a parte do sal na massa, se eu não me engano, essa massa pediu 10, 12 gramas de sal. Ela tá bem no limite. Eu falando com vocês comendo, olha. Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês, ó, essa parte de baixo.
mesmo com toda a selagem que eu fiz, né? Que eu não falei pra vocês no vídeo, mas talvez vocês tenham visto, ela ainda ficou bem úmida. Então eu acho que ou teria que assar mais aqui embaixo. Comenta aqui pra mim o que vocês acham que tinha que ser feito. Ou esse frango tinha que estar um pouquinho mais seco e deixar a cremosidade por conta do catupiry. Vou ali tomar meu cafezinho, ter mais experiências sensoriais aqui com essa fatia que tá quente ainda, né? Ver como é que ela se comporta um pouquinho mais morna, um pouquinho fria. Se é porque eu também tinha comido salgadinho, a gente comeu um Doritos. E ele é bem temperado, né? Vou beber uma água, vou bochechar. E aí, depois, eu volto aqui com vocês com uma receita melhorada. Eu vou fazer a conta. Vocês viram que eu pesei, né? Eu tirei uma fatia média. Deu 150 gramas. É um tamanho bom, mas eu acho que eu venderia um pouquinho maior. Cortaria mesmo no limite daquele quadradinho que eu tenho da embalagem. A altura ficou boa para colocar na embalagem. Deixa eu medir aqui para mostrar para vocês. Ficou com 3. A embalagem tem 3,5, então tá perfeito. Sobrou ali só o espaço para colocar a tampa e não quebrar, né? Não amassar. Combinado? Obrigada. Deixa aqui um comentário, você que já tem, como é que você vende. Se você congela, se você só vende fresco, tá bom? Pra gente trocar informações aqui.